além da Copa do Mundo. Saiba as 3 coisas que fizeram do Catar o país mais rico do planeta. Olá, curiosos e curiosas de plantão, boa noite. Eu sou a Elsa e você está no canal Notícias Curiosas. Se você gosta deste tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Este documentário é parte de um artigo da BBC Brasil, cujo link está na descrição. Bora para o vídeo? Não faz muito tempo, Doha, a capital do Catar, estava longe da imagem futurista e quase distópica que vemos hoje em 2022, no dia que o país estreou na Copa do Mundo de Futebol. Um século atrás, em 1922, este pequeno estado do Golfo Pérsico de 3 milhões de habitantes e menos de 12 mil quilômetros quadrados era uma terra praticamente desabitada, um humilde assentamento de pescadores e catadores de pérolas, no qual a maioria dos moradores eram nômades viajantes dos vastos desertos da Península Arábica. Apenas alguns cidadãos com mais de 90 anos poderiam se lembrar hoje das terríveis dificuldades econômicas enfrentadas nas décadas de 1930 e 1940, depois que os japoneses inventaram o cultivo de pérolas, as produziram em massa e arruinaram efetivamente a economia do Catar. Naquela década, o Catar perdeu até 30% da sua população, que partiu em busca de oportunidades no exterior. 10 anos depois, em 1950, não havia mais de 24 mil habitantes, de acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU. Mas a economia do país estava prestes a dar uma virada radical. Eles haviam encontrado seu milagre, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Foi o ponto de partida para encher os cofres do Catar em um ritmo frenético a partir da segunda metade do século XX, e seus moradores se tornarem alguns dos cidadãos mais ricos do mundo. Agora que o Catar se revela diante do mundo com seus enormes arranha-céus, ilhas artificiais luxuosas e estádios de última geração, a BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, analisa as 3 mudanças que transformaram este país em um dos mais ricos do planeta. 1. A descoberta do petróleo em 1939. Quando o Catar descobriu seu ouro negro, ainda não existia como nação e estava nas mãos dos britânicos, que assumiram o controle deste território em 1916. Após vários anos de prospecção, as primeiras reservas foram encontradas em 1939 em Duqm, na costa oeste do país, a cerca de 80 quilômetros de Doha. Mas essa descoberta só viria a ser capitalizada alguns anos depois. A descoberta acontece logo no início da Segunda Guerra Mundial, o que impediu que o petróleo fosse exportado até 1949, por isso, não começaram a entrar os lucros, explica a BBC News Mundo Christian Coates Ulrich, analista do Baker Institute, dos Estados Unidos, especialista em Catar. As exportações de petróleo abriram um leque de oportunidades no Catar, que rapidamente começou a se transformar e se modernizar. Atraídos pela próspera indústria petrolífera, migrantes e investidores começaram a chegar ao Catar, aumentando sua população. Se em 1950 havia menos de 25 mil habitantes, em 1970 sua população já passava de 100 mil. De um país de pescadores e catadores de pérolas, o Catar já acumulava um produto interno bruto, PIB, superior a 300 milhões de dólares em 1970. Um ano depois, se consolidou como um estado independente após o fim da presença britânica. Uma nova era que trouxe consigo uma segunda descoberta que gerou ainda mais riqueza. 2. A descoberta de gás natural. Quando engenheiros exploradores descobriram, em 1971, a vasta reserva de gás natural em Northfield, na costa nordeste do Catar, poucos poderiam imaginar sua importância. Somente 14 anos e dezenas de perfurações depois, foi constatado que Northfield era o maior campo de gás natural não associado do planeta, com aproximadamente 10% das reservas conhecidas do mundo. Isso, na prática, faz com que o Catar tenha uma das maiores reservas de gás do mundo, atrás apenas da Rússia e do Irã, países muito maiores em população e extensão territorial. O Northfield ocupa uma área de aproximadamente 6 mil quilômetros quadrados, o equivalente à metade de todo o Catar. A Qatargas, empresa que mais produz gás natural liquefeito do mundo, considera o desenvolvimento dessa indústria um fator significativo para o crescimento econômico do Catar. Curiosos, por gentileza deixem o seu like e compartilhem este vídeo, só assim, ele não se perderá no meio de tanta coisa aqui no YouTube. Mas, assim como no caso do petróleo, os lucros vultosos das exportações de gás demoraram a chegar. Durante muito tempo, a demanda não era tão grande e não havia um grande interesse em desenvolvê-la, mas tudo começou a mudar nos anos 1980, quando a infraestrutura começou a ser criada em várias fases, distribuindo,
o gás, dentro do país, nos anos 1990, se preparando para exportá-lo e transformá-lo no grande motor da economia, diz Coates. 3. O golpe palaciano de 1995. A curva de crescimento econômico do Catar dá um salto estratosférico com a chegada do século XXI. Somente entre 2013 e 2004, o PIB passou de uma taxa de crescimento de 3,7% para 19,2%. 2 anos depois, em 2006, a economia cresceu 26,2%. O crescimento de 2 dígitos do PIB tem sido uma marca registrada da prosperidade do Catar por vários anos, e é um fenômeno que não pode ser explicado apenas pelo valor do gás. Isso aconteceu após a mudança política em que Hamad bin Khalifa Al Thani, pai do atual emir Tamim bin Hamad Al Thani, tomou o poder em 1995, um fato controverso para alguns pela forma como aconteceu, diz a BBC News Mundo Mohamed Al-Saidi, professor da Universidade do Catar, especialista em economia sustentável. Hamad bin Khalifa Al Thani depôs o pai como emir do país enquanto ele estava em uma viagem à Suíça. Os Al Thani são a dinastia que governa o Catar durante o último século e meio, e este tipo de sucessão de poder não é incomum. Independentemente das intrigas palacianas, os analistas concordam que essa sucessão foi um divisor de águas. Os investimentos em infraestruturas de extração, liquefação e distribuição se multiplicaram para otimizar o rendimento de suas enormes reservas, e isso se traduziu em um aumento exponencial das exportações, explica o Instituto Espanhol de Comércio Exterior, ICEX. Em 1996, um cargueiro repleto de gás natural liquefeito zarpou para o Japão. Foi a primeira grande exportação de gás do Catar, e o início da indústria multibilionária que catapultou o país para o topo da riqueza global. Gente curiosa, se inscrevam, ativem o sino, curtam e compartilhem o vídeo e considerem voltar mais vezes. Obrigada.